Questão 21, item 32. O polinômio P é crescente para x pertencente ao intervalo de menos infinito a menos 1, união com intervalo de 1 até mais infinito. Então, eu peguei o polinômio P, né, e montei esse gráfico. Não é o gráfico da questão, porque aquele gráfico tem muita informação. Vamos analisar só o gráfico do polinômio P. Eu olhei aqui, polinômio P, ax ao cubo. X ao cubo marca uma função do terceiro grau. Esse a, o coeficiente dominante, é positivo, então é uma função do terceiro grau, um polinômio com tendência de subida. Então ele está subindo. Ele começa em menos infinito, vai até um ponto que eu chamo de máximo relativo, ele volta a descer até o ponto de mínimo relativo e depois ele sobe para o mais infinito. É uma função do terceiro grau, tem três raízes, menos 2, 1 e mais 3, e ele vai cortar, o gráfico vai cortar o eixo do y no intercepto, que é um valor de 3. Então, já identifiquei o gráfico do terceiro grau. Para saber em quais pontos o meu gráfico, a minha função é crescente e decrescente, eu vou ter que dividir o gráfico toda vez que ele mudar de sentido. Então, eu vou dividir aqui nesse ponto, que antes ele era crescente e depois virou decrescente, e aqui nessa segunda linha que ele era decrescente e voltou a subir, voltou a ser crescente. Quais são esses pontos? No primeiro trajeto ele é crescente, depois ele é decrescente, depois ele é crescente. O primeiro ponto de quebra de sentido, vai ser o ponto de máximo relativo, que eu já calculei pra gente. Ele vai ter aproximadamente, vai ser um ponto de coordenadas aproximadamente menos 0,7 para x e de mais 4,1 para y. E o outro ponto da quebra vai ser o ponto que a gente chama de mínimo relativo, que é aproximadamente 2,12 para x e a coordenada menos 2,03 para y. Esses valores eu calculei só para a gente ter uma noção. Então, o que acontece? Máximo relativo está no segundo quadrante, x é negativo, y positivo. Mínimo relativo está no quarto quadrante, x positivo, y negativo. Então, vamos analisar o sentido do gráfico. Ele vai ser crescente até o máximo relativo, depois ele vai ser decrescente até o mínimo relativo e depois ele vai voltar a ser crescente. Então, quando eu tiver que analisar o intervalo que ele é crescente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x, que é a coordenada do máximo relativo. Então, o gráfico vai ser crescente até o x, que é menos 0,786, e depois ele vai voltar a ser crescente no terceiro pedaço do gráfico, que é a partir do mínimo relativo, que é quando o meu x vai valer 2,12. Portanto, x pertence a menos infinito. O intervalo, né, que ele é crescente, x pertence a menos infinito até menos 0,786, união com o intervalo de 2,12 até mais infinito. Essa é a nossa resposta. Portanto, item 32 da questão 21 está errado, certo? Que não bateu os valores do enunciado. De onde é que ele tirou esses valores? Vamos analisar no gráfico original da questão. Esse menos 1 de x vai ser esse valor aqui, ó, vai ser o ponto B, que na verdade não é o máximo relativo. Ele vai ser o quê? A intersecção entre o gráfico da função P, que é a função terceiro grau, com a reta, que é o h de x, que é a função do primeiro grau. E o x valendo 1 vai ser esse ponto aqui, ó, que na verdade vai ser também uma intersecção entre a reta e entre a função terceiro grau, que vai ser a raiz. É a raiz dos dois. Lembra que eu tenho três pontos de intersecção entre a reta e o gráfico, o B, o A e aqui na raiz. Então, esse ponto ele considerou como um ponto de inflexão, de mudança de sentido, certo? Mas aí o que a gente observa? Aqui, até o B, ele pode até enganar. Né, do B para o máximo relativo está próximo. Então, nesse pedaço aqui ele é crescente. Mas quando eu olho de 1 até A, o gráfico do polinômio B também é decrescente, certo? Então, eu não posso dizer, como ele diz aqui, ó, P é crescente para x nesse intervalo. Só que nesse intervalo, de menos 1 até o mínimo relativo, ele é decrescente, ele não é crescente. Então, se eu estiver atento aos limites do intervalo que ele deu para a gente no item 32, de cara eu consigo observar que nesse intervalo de 1 até o ponto de mínimo relativo, ele está considerando crescente, mas na verdade ele é decrescente. Então, comparando,
Esse aqui é o que eu dei no enunciado, com os limites de menos 1 e 1 para os intervalos. E aqui o valor que a gente calculou, que é o x, a coordenada x do máximo relativo e a coordenada x do meu ponto de mínimo relativo. Certo? Então, item 32 da questão 21.